dia muito especial, é um dia de celebrar a vida de pessoas que transformaram completamente a realidade de outras pessoas quando nós conhecemos essas pessoas. Hoje eu quero lembrar do dia que eu conheci o pastor Clodivan e a pastora Keliane. Eu sempre, quando lembro de quando eu conheci, eu lembro de Jesus indo ressuscitar a Lázaro, né? Minha mãe, ela estava acamada, despachada pelos médicos, doente de câncer. E minha família é uma família muito pobre. A gente já tinha gastado o que tinha e o que não tinha, na esperança de ver minha mãe continuar viva. E eu lembro que quando já não havia mais esperança, eu falei com uma irmã, que era vizinha nossa, para convidar o pastor dela para ir lá em casa orar pela mãe. E ela convidou o pastor dela. E eu lembro que quando o pastor Clodivan chegou numa XR vermelha, com a pastora Keliane na garupa da moto, eu não entendi de início que ele fosse o pastor. Eu pensei que ele fosse o irmão da igreja e que o pastor vinha depois dele, porque era um rapaz de 26 ou era 27 anos de idade na época, jovem, de short, tênis no pé, e com a menina na garupa, que era a pastora Keliane. E quando ele entrou lá em casa, foi diferente de todas as visitas que a gente tinha recebido, porque a gente já tinha recebido alguns irmãos para orar, a gente já tinha recebido outro pastor para orar pela minha mãe. Mas quando o pastor Clodivan chegou, foi diferente. Ele me abraçou, ele abraçou todos da minha família, um por um, no corredor. E ele entrou no quarto, minha mãe estava gritando de dor. Ele orou por ela e fez o que nós, como pessoas de Deus, nós enquanto pessoas de Deus, precisamos fazer. Ele fez o apelo para ela, o que não tinha sido feito ainda. A minha mãe, alguns podem dizer, ele orou, mas tua mãe morreu. Não, ele orou e abriu a porta do céu para minha mãe. Foi isso que aconteceu. Minha mãe recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E aí, a partir mais ou menos ali por volta das 5 da manhã, minha mãe faleceu, foi para a glória. E a porta se manteve aberta. E não só minha mãe entrou por essa porta que foi aberta, eu também entrei. E depois de mim, minha irmã entrou. E depois de minha irmã, as filhas dela entraram. E por essa porta que foi aberta naquela noite por um pastor, um jovem de 26 anos de idade, 27, abriu uma porta naquela noite que veio a transformar uma família inteira. E quem sabe uma cidade inteira, ou outras cidades inteiras. Essa é a importância de um pastor em nossas vidas. Eu não tinha pastor naquela noite. Eu não era convertido ainda. Mas naquele momento, eu entendi a importância de um pastor na vida de uma pessoa, na vida de um jovem de 18 anos que eu tinha na época, na vida de uma família. Um jovem de uma célula que muitos chamavam de fogo de palha, que logo ia acabar aquele movimento. E hoje olha o tamanho daquela célula. E quando minha mãe faleceu, eu falei novamente para a irmã naquela manhã, eu disse, chama teu pastor de novo para vir orar aqui.
E o pastor Clodivan foi mais ou menos 7 da manhã orar pela família. E eu lembro que quando o pastor Clodivan me abraçou naquela manhã, é como se Jesus estivesse dizendo assim: eu estou aqui. Porque é isso que acontece, sabe, através da vida de um pastor. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos moradia de Deus. E Deus, Ele atua e age através de nós. Então os nossos braços são os braços de Deus. E o pastor, naquele momento, estava emprestando seus braços para Deus, para Jesus me abraçar. E é por isso que eu lembro da passagem de Lázaro, da ressurreição, que as irmãs de Lázaro chegaram para Jesus e disseram: se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E naquele momento a minha vida estava entrando em um novo nível, uma nova atmosfera, em um novo tempo. Porque a partir de então, o pastor Clodivan nunca mais me deixou. Nunca mais ele me esqueceu. Porque continuou me fazendo convites para ir na célula na casa dele. Eu passei uma semana, não fui, na outra semana não fui, 15 dias depois eu não fui. E quando já estava às margens de voltar de novo para a vida mundana, aí eu fui para a célula. E fui para a primeira, segunda, terceira, na quarta vez eu me converti. Estou aqui há 15 anos, por causa de um jovem pastor. Um jovem pastor. Olha a importância. Mas não para por aí. Eu fico chateado quando eu vejo algumas pessoas destratando pastores, desonrando pastores, desrespeitando pastores. Eu sei, existem alguns que desonram a palavra de Deus. Existem alguns que não representam bem o Evangelho. Existem alguns por aí se metendo, se envolvendo em escândalos. Mas não xingue os pastores por causa desses que não são pastores. Honre os pastores por causa desses que são pastores. Desses aqui. Porque eu os conheço. Porque são espelhos, são referência para mim. E uma das coisas que me ajudou a permanecer firme até hoje foi o auxílio e a presença dos meus pastores e minha amizade com o meu pastor. Porque na caminhada diversas vezes eu via um movimento, igreja tal estava em alta na internet, pastor tal estava em alta na internet. E alguns começavam a se encantar por esses da internet. E eu lembro que o pastor Clodivan várias vezes alertava: cuidado com esses pastores de internet. E de repente o que eles falavam contradizia os pastores dele aqui, mas não, bom eram os pastores lá da internet que eu não conhecia. E eu sempre mantive os olhos para os meus pastores, que são as pessoas que eu conheço de perto, que convivem comigo, que cuidaram de mim. E eu não esqueço de um dia em que eu tinha saído do templo, no antigo clube Jaguari, o culto tinha terminado, e eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde passar a noite, eu não tinha onde morar, eu estava sem casa, eu estava sem abrigo, eu não tinha nenhuma mala para colocar minhas roupas dentro, eu não tinha uma cama para dormir. E eu fiquei ali na porta da igreja, sentado sozinho, imaginando: Deus vai prover a minha vida hoje. O pastor Clodivan me chamou para a porta da igreja e disse: Rogério, você quer morar na igreja? Eu aceitei de imediato, porque eu não tinha nem onde dormir naquela noite. Por isso eu falo todo tempo que eu não aceito quando alguém vem falar mal de pastor perto de mim.
quando alguém vem criticar pastor perto de mim, porque eu tenho uma convivência com pastores retos, com pastores íntegros, com pastores que sempre estenderam a mão quando eu precisei, que mesmo em momentos em que de repente por cegueira passageira eu fui rebelde, não desistiram de mim. E eu serei grato a Deus por ter pastor, um jovem de 18 anos, que não tinha sonhos, não tinha desejo, não tinha plano, não tinha expectativa de futuro, e cheio de marcas da carnalidade. Por várias vezes fui confrontado pelo meu pastor, e isso foi moldando o meu caráter, isso foi moldando a minha personalidade. Às vezes eu recebo alguns elogios por aí de algumas pessoas, não é para me gabar isso aqui, mas quem me conhece sabe disso, e eu me pergunto assim: meu Deus, se não fosse Jesus através da vida de meus pastores. O pastor Clodivan conhece os meus defeitos, e eu tenho prazer, sabe, de ter alguém para quem eu baixar minha cabeça, de ter alguém para quem me submeter, porque isso me torna uma pessoa melhor. Pobre daquele que diz que não tem por que prestar conta da sua vida para ninguém. Pobre daquele que não tem um líder, daquele que não tem um guia espiritual. Resumindo, daquele que não tem um pastor. É o meu pastor, são meus pastores, serão pastores meu, da minha esposa, serão pastores dos meus filhos, serão pastores dos meus netos, serão pastores da minha família. A minha família não será um rebanho de ovelha perdida, porque a minha família terá pastor, a minha família terá orientação, a minha família terá encorajamento, e a minha família, se preciso for, terá repreensão, confronto. Eu tinha escrito outras coisas aqui, mas eu queria ler para vocês aqui em Efésios 4. Efésios 4, do 7 ao 16. Vai nos dizer assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos, o dom de pastor, a função de pastor, a posição de pastor, está completamente envolvido no mistério do reino de Deus, está completamente envolvido no mistério do Evangelho, está completamente envolvido no plano, no projeto original de Deus na terra. A igreja estabelecida por Cristo, como nós lemos na passagem, Jesus designou cada um com sua função, com sua posição, e pastor está incluído, e pastor é indispensável. O que seria de uma igreja, o que seria de uma comunidade cristã, o que seria de nós se não tivéssemos um líder, se não tivéssemos um pastor, se não tivéssemos aquele que vai aqui regulando as coisas, que vai dizendo o que está certo, o que está errado, o que precisa de um controle? O que seria de uma igreja sem pastor? Seria uma instituição bagunçada. Eu sempre fico com o pé atrás de pessoas que chegam com a palavra de Deus e não honram seus pastores, ou nem sequer têm pastores. Como pode viver uma pessoa sem ter para quem prestar conta de sua vida, principalmente no que diz respeito ao Evangelho? Isso não existe, não tem como. É por isso que muitos se perdem, é por isso que muita heresia está espalhada pelo mundo. É por isso que hoje nós temos o evangelho de graça barata, de pessoas que não querem se submeter aos seus líderes. E quando o pastor é um líder muito justo, quando o pastor é um líder muito honesto, quando o pastor é um líder muito direto, muitos se rebelam, muitos se chateiam, muitos abandonam a fé e acabam se perdendo, e acabam disseminando essa palavra que hoje é disseminada nas redes sociais, onde pessoas de repente estão aqui, postam história de uma palavra aqui de um pastorzinho bonitinho pregando uma palavra para massagear o seu ego, e no próximo história está ali uma garrafona de uísque, no outro história está o mesmo pastor pregando aquela palavra ali, e no outro história a pessoa está rebolando até o chão. Um evangelho que não muda a vida das pessoas, um evangelho que não constrange, um evangelho que não confronta, pregado por pessoas que não aceitam uma autoridade justa, honesta e íntegra sobre a vida delas, que não aceitam um pastor de verdade, que não aceitam um pastor que diz não faça isso, que não aceitam um pastor que vai dizendo isso aqui está errado. Quantas e quantas vezes eu não conversei com meu pastor e ele me contrariou, e pelas vezes que eu não concordei, eu fiquei em silêncio esperando o tempo passar, e o tempo me mostrou que ele tinha razão, e fez bem para mim a direção dele. E quantas vezes eu também não quebrei a cara quando decidi passar por cima da orientação do meu pastor? Quantos já estão desviados porque não seguiram a orientação do seu pastor? Quando eu vejo um cristão, quando eu vejo um crente, eu vou dizer um evangélico, melhor falando, porque hoje em dia tem um discurso de fulano é cristão não praticante, fulano é cristão assim, é o cristão mais livre e tudo mais e tal. Eu quero falar evangélico, pessoa que faz parte de uma comunidade evangélica. Quantos a gente não vê desviado porque não quiseram seguir a direção do seu pastor? Quando eu vejo uma pessoa que se diz evangélico, rebatendo o seu pastor, falando mal do seu pastor, você pode agendar no calendário, marcar o dia que ele estava falando do seu pastor e ver quanto tempo ele vai durar na presença de Deus. Mas por que? Isso é idolatria aos pastores? Não é idolatria aos pastores, é entendimento do reino de Deus que é organizado. Quando nós olhamos para a história, nós vemos ali Moisés, nós vemos ali pessoas criticando Moisés e sendo atacados por lepra.
Às vezes por uma palavra, se Deus fala com Moisés, por que Ele não fala conosco? Deus fala com todos, mas na organização do reino dele, é a palavra do pastor que permanece. E se quiser prosperar, obedeça. Agora, se quiser se dar mal e se frustrar, desobedece. Está aqui na palavra de Deus a organização, os dons que Jesus distribuiu. E Jesus distribuiu justamente com esse objetivo de organizar o corpo, de não sermos mais como crianças. Eu lembro que quando eu era novo convertido, uma pessoa desviada chegou na porta de minha casa. Uma pessoa que elogiou a primeira vez que eu fui para um carnaval em Presidente Dutra. A pessoa que elogiou quando a primeira vez que eu curti uma balada em Presidente Dutra. Nunca falou de Jesus para mim. E assim que eu me converti, essa pessoa, usada pelo capeta, desviada, chegou na porta de minha casa e começou a falar mal dos meus pastores, começou a falar mal da minha igreja, começou a querer me confundir por algumas palavras citadas por ela, alguns versículos da palavra de Deus. E eu fiquei entristecido naquele dia. Eu cheguei na célula, não sei se o pastor Claudio vai lembrar disso, porque são tantas pessoas que ele conversou de lá até aqui. Mas eu cheguei entristecido na célula e contei para ele a história. E ele me deu a orientação, me aconselhou, usou a palavra de Deus e me renovou e me reativou. E eu fiquei esperto, não me deixei mais levar. E quando o pastor Clodivan naquela noite disse para mim sobre como ele lia a palavra de Deus, com a Bíblia de um lado e o dicionário Aurélio do outro, não tinha celular com Android, não tinha Google na mão, então era uma Bíblia de um lado e o dicionário Aurélio do outro. Eu disse, eu vou fazer como meu pastor também faz. Eu comecei a estudar a Bíblia, mergulhar na Bíblia, com a Bíblia de um lado e o dicionário Aurélio do outro. Quando eu comprei minha segunda Bíblia, comecei a fazer mais uma coisa, imitando meu pastor, estudar com duas versões diferentes. E o fato de olhar e de espelhar para o meu líder, o fato de olhar e de me espelhar na referência, no pastor, no cabeça da denominação, porque o cabeça da igreja é Cristo, mas a denominação é o pastor. Eu fui fortalecido na minha fé, de forma tal que eu lembro que naquela época tinha um outro rapaz de uma outra igreja, de uma seita, né, que eu não vou dar um detalhe, senão não vai pegar bem, mas enfim, tinha alguns crentes da nossa igreja que toda vez que ele topava, ele chegava com a Bíblia na mão dele, grandona, do tamanho de, não sei nem de o que, uma Bíblia grandona, e começava a querer confundir a cabeça dos novos convertidos. E uma época eu trabalhava no comércio do Ed Gilson, eu estava lá no caixa, estudando a Bíblia. Aí essa pessoa entrou lá e olhou, pegou um biscoito, lendo a Bíblia, hein, bichão? Eu disse, tô lendo a Bíblia. Mas tu tá lendo certinho mesmo? Aí eu já tinha consumido muito a palavra de Deus. Eu disse, entra, Satanás, para tu ver que eu não te arrebento aqui. Mas porque um pastor me inspirou a ler, a estudar, me orientou, e a Bíblia está dizendo aqui, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias E eu quero dizer uma coisa, queridos. Se você é novo convertido, ou até já tem um tempo de conversão, e você não tem o costume de cumprimentar o seu pastor no final do culto, faça isso. Cumprimente seu pastor no final do culto. Convide seu pastor para sua casa, para algum momento. Se aproxime dele. Crie amizade. Um dia, um tempo atrás, uma pessoa me ligou pedindo o número do pastor. Eu ia falando meu pastor porque está salvo no meu contato assim, meu pastor. A Rayane até perguntou por que é que eu boto assim, meu fulano, meu Beltrano. Eu disse, é porque é meu pastor. O resto tudo é pastor isso, pastor aquilo, mas esse aqui é o meu pastor. E essa aqui é a minha pastora. E queridos, crie esse vínculo de amizade, honre. Eu lembro que
no início e até hoje. Sempre que terminava o culto, abraçando o meu pastor e buscando criar uma amizade por ele, um vínculo de amizade com ele. Cumprimente seu pastor, busque amizade. Eu salvei o contato dele em tudo o que acontecia. Eu ligava para ele para perguntar e tirar dúvida. Tirar dúvida, tirar dúvida e tirar dúvida. Isso foi muito importante. Isso é importante para todos. E essa pessoa me ligou pedindo o contato do pastor. Já tinha alguns anos na igreja. Eu não vou perguntar aqui quem tem e quem não tem o contato do pastor. Mas é bom ter. Tenha o contato do seu pastor. Procure conhecer o que ele pensa a respeito de algumas situações. Às vezes eu vejo algum vídeo na internet e esse vídeo de repente ele me chama a atenção. Aí eu mando para o pastor ou eu mando no grupo da liderança. Porque quando a gente joga no grupo da liderança, o pastor faz a análise dele e a gente pega ali a visão todo mundo junto, para a gente ter um entendimento, um ponto de vista a respeito daquilo, porque é muito importante. Ter a opinião do seu pastor é importante. Eu não estou dizendo que você vai ser manipulado, não é isso. É entender que o reino de Deus tem essa organização. Eu tinha muitas coisas escritas aqui para falar para vocês, mas eu acho que o que eu falei aqui já surtiu efeito na vida de alguns para edificação. Honrar, obedecer, homenagear o seu pastor, os seus pastores. Quando a Igreja Batista Promessa começou, nós tínhamos o pastor Claudivan e a pastora Keliane. Depois passamos a ter o pastor Daniel e a pastora Dayana como pastor de jovens. O pastor Claudivan me ganhou para Jesus, o pastor Daniel me discipulou. Olha o privilégio. Fui ganho por um pastor e discipulado por outro. E dentro da casa dos dois pastores, sempre tive intimidade. Meu pastor viajava e até recentemente também. Rogério, vai passar a noite lá em casa. Meu pastor. Entendeu? Que privilégio o meu pastor me chamar para... Olha a confiança. Desenvolva esse relacionamento com o seu pastor a ponto dele confiar em você dessa forma, nesse nível, nesse padrão. E aqui da minha liderança, todos aqui, eu me tornei família, eu me tornei um filho, eu perdi uma mãe e a igreja se tornou uma nova mãe na minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava ouvindo a pregação do Rodolfo Abrantes. Tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Eu disse, eu quero ser que nem meu pastor, vou começar a chamar ele de pai. Eu lembro desse dia. E ainda hoje eu peço a bênção do pastor. Um dia eu atendendo o telefone na casa de uma tia minha. Aí eu, bênção. Aí quando terminou a ligação, ela disse, quem é que está falando? Eu disse, pastor. E tu pede a bênção do teu pastor. Você pedir a bênção do seu pastor, não é errado. O que é que ele vai dizer para você? Deus te abençoe. Eu estava aqui um dia desses trabalhando, eu estava aqui na igreja, servindo, e recebo uma ligação do meu trabalho, para poder atender uma demanda. Quando eu vou sair na porta, o pastor estava lá, eu disse, eu estou indo ali na demanda de serviço. Ele pega e bota a mão na minha cabeça e diz, Deus te abençoe. Meu Deus, como isso é bom. Como isso é bom. A gente sai dali com uma palavra de bênção sobre nossas vidas. A gente sai dali na certeza de vitória. A gente sai dali na certeza de que tudo vai dar certo, porque um pastor ele tem autorização de Deus para abençoar. Amém? Aplauso o Senhor em nome de Jesus. Eu quero chamar a Emily aqui na frente agora.
Boa noite, igreja. Para continuar essa noite, em honra aos nossos pastores, né? Talvez você chegou aqui essa noite e você esperava ter um culto normal, uma palavra evangelística. Mas isso que nós estamos fazendo nesse momento faz parte do Evangelho. Como o Rogério falou um pouco aqui, toda a mudança, a transformação que aconteceu na vida dele, através da vida do pastor, né? Que foi uma porta aberta ali na vida dele. E eu gostaria de ler rapidamente um versículo aqui com vocês, que está lá em Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses 5:12. Disse: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. Vivam em paz uns com os outros. E isso me tocou muito hoje quando eu estava procurando esse versículo, eu não lembrava a referência. E aqui falam: honrem os seus líderes, tenham grande respeito, tenham amor sincero por causa do trabalho que eles realizam. O trabalho que vocês realizam é importantíssimo, tanto nas nossas vidas, né, com todas aquelas pessoas que passaram ali pela vida de vocês, que de alguma forma vocês tocaram. Né, vocês são o evangelho vivo ali, são uma carta realmente de Deus, que toca a vida de cada um. Ou seja, antes do pastor assumir essa posição de pastor, nenhum de nós estávamos aqui. A gente não se conhecia, nós nunca talvez nos conheceríamos se ele não tivesse dito sim para a obra do Senhor, se tornado um pastor sobre as nossas vidas. E olha o tanto de pessoas que foram alcançadas. E isso é evangelho. Que eles merecem. Tem outro versículo lá em Hebreus que fala para nós obedecermos os nossos líderes, porque eles velam pela nossa vida. E eu fui olhar no dicionário o significado de velar. Fala aquele que não dorme, aquele que está sempre atento, aquele que protege. Ou seja, tudo isso os nossos pastores fazem por nós. Eles velam por mim, por você. Eles oram pelas nossas vidas. Eles se dedicam em ter mais do Senhor, para ser um canal nas nossas vidas. Isso é importantíssimo. Assim como o Rogério falou, se não existissem os pastores sobre a nossa vida, o que seria da igreja? Seria uma bagunça. E eu gostaria de chamar nesse momento o pastor Claudivan e a pastora Keliane para subirem aqui em cima. Eu quero dizer para vocês, pastores, que é um privilégio estar debaixo da liderança de vocês. Vocês são um canal de bênção para a minha vida, para a vida do Anderson, para a Rede Fruto Fiel, a qual eu represento, e para toda essa igreja. E para iniciar aqui as honras, eu gostaria de chamar a Adriele e as crianças do Ministério Infantil, que eles serão a próxima geração, que serão liderados ainda pelo pastor Claudivan, porque ele ainda tem muito vigor. E enquanto as crianças vêm, eu gostaria de dar um aviso aos pais, né? Eu ainda não tenho filhos, mas que você ensine quem é o pastor para os seus filhos. Que você realmente ensine para eles a importância do pastor, né? Para que quando eles veem o pastor, eles já desde pequenos tenham esse respeito. Dizer que ele ali é meu pastor, porque é o pastor deles também. Para que eles possam já aprender quem são eles. Para que quando eles cresçam, eles não tenham dificuldades de honrar, de respeitar, de entender. Assim como o Rogério falou, quem fala mal de um pastor é porque na verdade ele nunca teve um sobre a sua vida. E ele ainda não abriu o coração para se deixar ser liderado.
Porque assim como o versículo de Hebreus, ele fala que ele vela como quem tem que prestar contas. Ou seja, quão é importante ter alguém sobre a sua vida que lhe dê as orientações corretas. Né? Assim como quando a gente nasce, é novo ali no mundo, e você não sabe como andar, você não sabe como falar, você não sabe como se vestir, como tomar banho, e o pai e a mãe, eles vão ensinando aquela criança como deve ser, porque ele já viveu aquilo, ele já passou no mundo. Quando nós chegamos na igreja, é da mesma forma. Os pastores e os nossos líderes, eles vão nos ensinar como andar na igreja, nessa nova vida em Cristo, como que eu tenho que comer, como que eu tenho que vestir. Uma vez eu lembro que a pastora Keliane me chamou a atenção em questão de vestimentas. Foi a única vez, nunca mais. Eu acho que eu joguei a roupa até fora, que era para não correr o risco de eu esquecer e vestir ela de novo. Mas o que ela estava fazendo por mim era velar por mim. Era me ensinar que aquilo ali não condizia mais com a vida que eu queria ter. E isso é amor. O amor de Deus, às vezes a gente acha que o amor ele é simplesmente abracinho, coração. Mas o amor ele também é repreensão. Isso é zelo. Eu me importar tanto com você que eu vou lá e às vezes tenho que lhe sacudir para lhe mostrar que aquilo não é o correto, para que você não erre mais. E as crianças já estão vindo para honrar os nossos pastores. Olha aí, quantas células novas a gente vai ter daqui uns dias? Escolhemos aqui 2 crianças que vão representar as demais. Feliz Dia dos Pastores. Pastor, fala. Foi, fala. Vamos falar o quê? O que tu falou naquela hora, vai. Feliz Dia dos Pastores, nós te amamos. Lá pro pastor, entrega lá pro pastor, vai. Tira uma foto com eles, pede pra alguém tirar. Agora as crianças vão só tirar uma foto aí com o pastor, deixa eu ficar aqui de canto. Vamos descendo, crianças, vocês arrasaram. Olha, chegou mais um.
próxima geração da igreja vai ser bem maior, pastor. E agora eu gostaria de chamar o Joãozinho e a Verônica para subirem aqui, para continuar com as honras. Aleluias! Eita, tô toda tremendo. Gente, que momento poderoso. O Rogério acaba com a gente. Muito forte. Mas é tudo pura verdade. Como pode, né? A gente poder ter estado presente nessa história e depois de 15 anos poder contemplar tamanha grandeza. Eu voltei a me lembrar novamente aqui daquela passagem que o pastor sonhou, de Jeremias 33. E dentre esses versículos, lá fala que assim como as estrelas do céu e assim como a areia do mar seria a tua descendência. E uma vez o Senhor falou muito forte aqui comigo, pastor. Não dá mais para contar. Já estão todos espalhados. Não são mais só esses. Estão espalhados no Brasil afora. A gente tem filho no Rio de Janeiro, filho em Teresina, filho em São Luís, filho no Pará. Estão espalhados, não dá mais para contar. E muitos ainda virão. Como é precioso, eu realmente não tenho palavras, pastora Kelane, pastor Claudivan, pela grandeza que é o chamado de vocês. Hoje eu vou dizendo para o Joãozinho, meu Deus, ser pastor não é qualquer coisa não. Às vezes a gente acha que como a gente já lidera, e aí há uma imposição de mãos, e são escolhidos para liderar um ministério, mas é muito profundo, é muito mais além do que isso, é realmente, não é, a palavra que eu queria usar não é só cuidar de vidas, mas é realmente ministrar, transferir vida para outras vidas, porque o que sai de vocês para nós vai decidir a nossa vida, nosso futuro, os nossos relacionamentos, a nossa casa. Então, assim, é muito forte. E aí eu quero ler cadê, Fran? Com licença. Eu quero ler algo que eu encontrei, que eu achei muito a cara de vocês. Muito, muito, muito. Não é meu esse texto, mas é para vocês. E esse texto diz: ser pastor. Ser pastor é amar e entregar a sua vida para servir ao próximo. É ser chamado mesmo quando não se sente capaz. Lembra lá atrás? É ser fortalecido todos os dias e levantado por Ele. É doar-se de coração e não medir esforços para estar presente. É muitas vezes abrir mão do descanso e de tempo com a família para socorrer a família de alguém. É ajudar quem está sangrando, mesmo quando muitas vezes é você que está ferido. É guardar a sua vida em pureza todos os dias. É manter a paixão por Jesus maior do que a paixão pelo ministério. É buscar viver em integridade e santidade. É estender a mão e oferecer ajuda sem esperar nada em troca. É visitar, é sentar à mesa, ouvir as mesmas histórias e dar os mesmos conselhos, com paciência e amor, até que haja transformação. É orar com todas as forças, crendo na restauração. É sair da zona de conforto e abraçar a missão. É perdoar quando a dor do abandono ferir seu coração. É se mover em missão, sem ter garantias de como será o amanhã. É dar abraço e oferecer conselho para quem acabou de conhecer.
é ser deixado para trás tantas vezes por quem você amou, estendeu a mão e ajudou. É lidar com a dor da ingratidão sem se deixar amargurar. É ser abraçado pela palavra amiga e sincera da ovelha mais improvável que nem imagina que salvou o seu dia. É não recuar com a intimidação do inimigo, mas avançar com os olhos fixos na eternidade. É chorar quietinho no secreto e se lançar aos pés do Senhor. É receber consolo do bom pastor. É pensar em desistir algumas vezes, mas mesmo assim não largar mão do arado, porque a missão é maior que a sua própria vida. É receber o refrigério e fôlego de vida do Espírito Santo. É repetir tudo outra vez e outra vez, quantas vezes forem necessárias, até que Ele venha e o seu reino seja estabelecido entre as nações. Neste dia, queridos pastores, que vocês recebam o abraço e o refrigério do bom pastor. Amém, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Esse texto é muito a cara de vocês, nossos queridos pastores. Essa igreja, ela realmente ama vocês. E é uma igreja que respeita muito. Eu lembro que antes da IBP existir, eu já passei em algumas igrejas, em São Luís e tal. E eu lembro que eu não conseguia entender como que as pessoas, não conseguia saber como se formava tanta honra e reverência aos líderes, né? Como isso era gerado, como era o processo. E é incrível como essa igreja, ela realmente honra e reverencia a vida de vocês. E ama, e protege, defende. E o Senhor está à frente dessa obra. E como prova, assim, também desse amor, nós queremos como igreja orar por vocês, orar pela vida de vocês. Igreja, às vezes a gente sabe, né, que os pastores oram por nós. A Emily acabou de lembrar do versículo que os pastores velam por nós e vão prestar conta da nossa vida. Agora, a igreja, eles são homem e mulher de carne e osso. Eles têm emoções, sentimentos, têm a vida cotidiana. Então, os nossos pastores, eles precisam também da nossa oração, da nossa cobertura, do nosso amor. E eu vou convidar o Joãozinho aqui, a gente vai estar orando, né? Ele vai estar orando por você. Nós vamos estar orando com ele juntos. E o nosso direcionamento é que você não fique só concordando com a oração dele, mas que você fale palavras para ele. Não dá para chamar todo mundo aqui na frente para orar por eles, né? Não dá para chamar todo mundo. Vem mais para o meio aqui, pastor. E aí, como não dá para chamar de um por um, você vai falar o que você deseja no seu coração para eles. E o Senhor vai ouvir, amém? Deixa eu só passar aqui. Aleluia. Você pode sentar um pouquinho? Não dá para só orar, pastor, sem antes expressar aqui a minha gratidão, o meu amor pela sua vida, pela vida da pastora Keliane. E assim, o Senhor sempre foi alguém que me inspirou. E eu lembro, eu estava comentando com a Verônica, o Adailton pode até colocar ali, Adailton. Que o Senhor vai lembrar do barquinho. E exatamente, eu lembrei que uns jogos escolares, né, ali na cerca, e eu fui assistir um jogo, e o pastor era o goleiro do Senec, e o pastor dava com essa estampa, mandou fazer e colocou na camisa dele de goleiro: Jesus Cristo é a única esperança. E assim, depois eu me converti em 99, o pastor foi meu discipulador, ele era o discipulador da Igreja Batista, e assim ele foi meu discipulador, e eu nunca esqueci, porque o seu prazer, eu tenho visto, sempre foi pregar o Evangelho de Jesus, sempre foi levar o Evangelho de Jesus, e assim Deus lhe colocou à frente dessa tão maravilhosa obra que é a Igreja Batista da Promessa. E nós somos testemunha, porque nós estamos desde o início. E como foi falado, o Senhor abriu mão de viver a sua vida. Eu estava lembrando
até quando o senhor decidiu sair da época trabalhava no Mateus, e para se dedicar à obra, uma igreja onde aos olhos de outras pessoas tinha tudo para dar errado, mas aos olhos de Deus era só o início de algo que viesse dar certo, porque nós temos visto e contemplado diante desse povo a transformação através da sua vida, através das suas vidas, dedicada a esse ministério, e a transformação de várias famílias e essa cidade também. Então, assim, para mim é motivo de honra estar ao seu lado, e eu quero dizer para o senhor que eu vou estar sempre ao seu lado. Você pode contar comigo. E eu lembrei que quando os israelitas, ali na guerra contra os amalequitas, em que Moisés estava com seus braços estendidos, quando ele cansava, Israel começava a fracassar na batalha, e aí Arão e Ur colocaram uma pedra, Moisés sentou, e eles seguraram os braços de Moisés, um à direita e um à esquerda. A Bíblia diz que até o pôr do sol, e Josué teve êxito na batalha e teve vitória. E nós sabemos, como a Verônica acabou de frisar, a vida de vocês são um homem e mulher de Deus. E como o Senhor pregou hoje pela manhã, Jesus veio carne, Jesus era carne, e ele tinha livre-arbítrio, e ele não pecou, ele não fracassou. Mas o Senhor não é Jesus, a pastora Keliane não é Jesus, e nós sabemos que nós somos falhos, mas eu quero dizer que nós estamos ao seu lado, nós estamos prontos, pode contar comigo que eu vou estar também segurando aqui nos seus braços. Nós iremos pôr, não só eu, mas toda essa igreja, pastor, que honra vocês, e que tem o maior amor imenso pela vida de vocês. Então vamos nos colocar de pé. Que honra poder estar orando pela vida do nosso pastor. Nós que recebemos as orações, que recebemos as palavras, a imposição de mãos, e aí quando temos qualquer dificuldade, nós procuramos, ou nós vamos no gabinete, mas aí o pastor não tem um gabinete para procurar, né? O mais perto é 350 quilômetros daqui de Presidente Dutra, que é do pastor Joaquim. Mas nós temos uns pastores presentes, nós temos um pastor e uma pastora presente em nossas vidas, e que zelam por nossas vidas. E assim são várias lembranças. E eu estava lembrando também no dia do batismo do Davi, que é a honra assim de poder ver o Senhor batizar o Davi, que lá no Jaguari o Senhor levantou o Davi e consagrou, levantou o Davi, e nas águas o Senhor desceu o Davi. E eu creio que ele é um fruto, e ele fará parte dessa geração, desse altar dos discípulos do pastor Claudivan, que irá sobre as nações, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos para cá, orem pela vida do seu pastor, apresente as suas palavras a Deus, colocando esse homem, essa mulher de Deus, que o Senhor colocou em nossas vidas. Então, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós queremos Te glorificar, meu Deus, pela vida do pastor Claudivan, pela vida da pastora Keliane. Esses líderes, meu Deus, não só apenas pastores, mas são líderes, meu Deus, espirituais, os quais, Senhor Deus, tem zelado, Senhor Deus, tem construído, meu Deus, tem colocado as suas vidas à disposição Tua, Pai, para que o Teu Evangelho, a Tua Palavra, o Teu Espírito Santo seja assim encontrado em cada vida, em cada coração. Meu Deus, apresentamos assim, Senhor Deus, cada discípulo aqui que está com suas mãos levantadas, apontadas para o nosso pastor. Então, meu Pai, que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito de Deus que veio, que está sobre a vida deles, venha a cada dia, meu Deus, fortalecê-los, venha a cada dia, Senhor Deus, firmá-los, meu Deus, protegê-los, blindá-los, Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que eles são alvos, meu Senhor, que eles são alvo, Deus, do inimigo, Senhor Deus, para destruir, para atingir essa igreja. Então, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, nós sabemos que os Teus anjos estão acampados ao redor deles, meu Deus, para guerrear no reino espiritual, para guerrear, para protegê-los, para guardá-los, meu Deus. Então nós repreendemos, meu Deus, toda seta,
toda seta lançada contra a vida deles, que caiam por terra em nome de Jesus, que venha cair por terra, meu Deus, toda e qualquer palavra maliciosa, Senhor Deus, sejam setas lançadas, que caia por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos que eles são guardados, que eles são protegidos pelo Deus dessa obra, pelo Deus dessa igreja, pelo Deus que levantou eles aqui na cidade de Presidente Dutra, e que para a expansão do teu evangelho, para a expansão do teu reino em toda a região dos Cocais, meu Deus, através da vida do pastor Claudivan, da pastora Keliane, do pastor Raniel, da pastora Dayana, do pastor Cícero e da pastora Deusa. Apresentamos também o pastor Rui e a pastora Jane, meu Pai. E são, Senhor Deus, os pastores que estão aqui nessa obra, nesse ministério. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos, meu Pai. Nós somos gratos por esse homem e por essa mulher que o Senhor tem colocado à disposição, meu Deus, à disposição da tua obra, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te adoramos nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Parabéns, essa daqui eu já tinha cheirado de manhã.
Porque eu posso encostar a minha cabeça. Eu tenho a liberdade de encostar a minha cabeça no peito do pastor Claudivan e chorar. Porque ele não é apenas um pastor, ele é meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. E eu não aceito, e nunca vou aceitar, ninguém falar mal dele perto de mim. Enquanto eu, vida, tiver, eu sempre viverei debaixo da cobertura espiritual e da obediência do pastor Claudivan. Sempre. Eu e a minha família e os meus filhos. Cheguei aqui só com essa. E agora tem esses. E se não fosse pelo um propósito de um homem, eu fico pensando assim, não, o pastor vai prestar conta da minha vida. Eu digo, meu Deus, mas é corajoso. O pastor é corajoso demais, cara. Prestar conta da minha vida, Meu Deus, eu tenho que honrar muito esse homem. Parabéns, pastor Claudivan. Parabéns, pastora Keliane. Pastor Raniel, pastora Dayana, pastor Cício, pastor Deus, pastor Rui, pastora Jane. Eu sempre vou estar aqui só para servir. Quero ser conhecido como escravo de vocês. Eu não tenho vergonha disso não. Entendeu? Se hoje eu sou o que eu sou, porque eu decidi servir. Boa noite a todos. Amém, queridos? Você pode se sentar um pouquinho? Rapidinho? Não, você é rápido. Eu prometo. Eu quero aqui representar todas as famílias da IBP. Eu sei que se a gente fosse dar um microfone para muitos aqui, eles vinham que iam falar as mesmas coisas, porque nós percebemos desde o começo que o Espírito de Deus tem conduzido esse momento. Porque o Rogério falou tudo que eu ia falar, tudo que o Ricardo ia falar, até falei para a Vé. Eu digo, Vé, é incrível, o Espírito Santo está falando desde o começo. Então eu quero aqui representar a família de cada um de vocês. E eu quero começar aqui, porque desde ontem eu estou muito emotiva, lembrando da vida de cada um de vocês. E eu quero pedir que vocês olhem para nós. Olhem para nós. E eu quero que vocês lembrem como nós chegamos na vida de vocês. Os pastores, nossos discipuladores, os pastores de jovens das minhas filhas, dos meus filhos. E eu disse, Senhor, eu quero que eles olhem para nós e eles vejam que vale a pena dizer sim todos os dias. Talvez vocês olhem para nós essa noite, muitos que não nos conhecem, nos vê ali sentadinhos, bonitinhos, uma família abençoada, uma família feliz, mas vocês não sabem o processo que eles passaram para nós chegarmos até aqui. É muito amor, é muito cuidado, é muito ensinamento, é muita disciplina, sabe, ali, ensinando todos os dias. Então não tem como o nosso coração não agradecer, não ser grato e dizer realmente o que o Ricardo falou. Para muitos podem soar e dizer assim, como assim, escravo dos pastores? Queridos, nós temos um temor e um amor por servir essa liderança. Nunca foi um peso para mim. Quando eu adoeci e tivemos a possibilidade de eu tinha que me aquietar, eu digo, Senhor, eu vivo para isso. Eu vivo para servir vocês. E nunca foi, e nunca será um peso. Porque o que vocês fizeram pela nossa família, chegamos aqui só eu e o Ricardo, num sofrimento, escravos de Satanás, e a Mariana com 3 aninhos. E hoje temos essa família linda e abençoada, sendo cuidado por vocês. Até hoje vocês fazem as mesmas coisas desde o começo. Vocês são os mesmos. Então vocês são dignos de tudo, de toda a honra. Vocês são dignos de todo o amor da igreja de vocês. Nós amamos vocês de todo o nosso coração. E a Mariana quer falar algo para os pastores de jovens? Boa noite, igreja. Nesse momento eu queria agradecer não só os pastores de jovens, mas cada um aqui pelo cuidado, pelo carinho que vocês têm por mim, pelos meus irmãos, pelos meus pais.
E também agradecer os pastores de jovens, pastor Renier, pastora Dayana. Eu estou aqui representando cada adolescente, cada jovem, e eu queria agradecer vocês pelo carinho, porque pelo ensinamento que vocês têm dado a nós. Isso vem do Senhor, e nós agradecemos muito pelo cuidado, sabe, porque vocês estão sempre ali orando para que a gente não caia, para que a gente não tropece. E cada um de nós amamos vocês demais, não só os jovens e os adolescentes, mas toda a Igreja Batista da Promessa ama cada um de vocês. E eu queria agradecer pelo cuidado que vocês têm tido com a gente. Muito obrigada. Eu queria falar para todos vocês, pastores, que eu amo muito vocês, porque se não fosse vocês e Deus, meu pai ainda estava no mundo. Muito obrigada por ter acolhido a gente, por ter nos amado desde sempre. Feliz Dia dos Pastores, eu amo muito vocês. Eu queria aqui agradecer todos os pastores da Igreja Batista da Promessa, porque todos eles estão se esforçando para conduzir a nossa igreja para o bem. E eu queria aqui agradecer ao pastor Claudivan por sempre estar comigo nas horas que eu precisava e sempre me ajudar, todas as horas que eu precisava também. Obrigado, pastor Claudivan, pastora Keliane, pastor Raniel, pastora Daiane, pastor Cício, pastora Deusa, pastora Jane e pastor Rui. Obrigado. Que glória, meu Deus, que igreja maravilhosa, como nós somos privilegiados. Eu quero relembrar aquela frase que o nosso pastor nos ensinou a falar, quer dizer, como é bom ter pastor. Vamos dizer isso, igreja? 1, 2, 3. Como é bom ter pastor. Aleluias. Obrigado, queridos pastores. Eu vou passar a palavra, o microfone aqui para o pastor, mas a gente realmente não consegue agradecer do jeito que deveria. Continua, igreja, para Ele. Teus filhos que a bênção te dê ame até 1000 gerações, tua família, dos teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção te dê ame até 1000 gerações, tua família, dos teus filhos e os filhos teus filhos. Amém. A ti, Senhor. Amém. 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 Amém.
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluias, aleluias. Eu quero agradecer, aleluias, aplaudo o Senhor. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, nenhum de nós. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, Ele é o supremo pastor. Aleluias. Quero agradecer a Deus em nome de cada um dos nossos pastores que aqui estão, por cada palavra, por cada homenagem. Nós damos tudo a Ele, não ficamos com nada. Amém? E agradecer a essa igreja tão preciosa, a essa liderança tão preciosa. Nós somos privilegiados por ter uma liderança assim, somos privilegiados por pastorear uma igreja tão especial que é esta igreja. Esta igreja é muito especial. Amém? Queremos renovar o nosso compromisso de serviço, de amor, de cuidado por cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? E eu quero deixar uma palavra para os pastores, que possamos viver pelo propósito e nunca pelo sentimento. Quem vive pelo sentimento, se as coisas andam ruim, ela vai querer desistir. Mas se você vive pelo propósito, você pode sentir a dor, mas você vai continuar, porque o propósito é estabelecido. O sentimento, ele não tem raiz, ora vem, ora vai. Vivamos pelo propósito, nunca pelo sentimento, e assim nós vamos chegar na linha de chegada até o último dia. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Quero fazer menção do nosso pastor Joaquim também, pastora Rose, em nome de Jesus, amém? Que são os nossos pastores. Orem sempre por nós, queridos. Orem sempre por nós. Nós não somos tudo isso. Nós não somos tudo que essa foto fala. Que foto bonita, né, gente? Mas nós não somos tudo isso. Cristo é tudo em nós. Você pode dizer isso pro seu irmão? Cristo é tudo em nós. Amém? Nós vamos dar as mãos nessa hora. Pastor faz o apelo, pastor Raniel. O que seria do pastor Claudivan se não fosse o pastor Raniel? É verdade, querido, é verdade, viu, gente? O que seria se não fosse vocês, né? Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, alguém que quer se converter a Jesus. Se você quer tomar a tua decisão, a gente pode orar por você agora, amém? Aleluias, glória a Deus. Temos um jovem aqui, vem aqui, eu quero orar por você, amém? Aleluias, acompanha ele. Há mais alguém? Se você quer tomar a sua decisão, assim como esse jovem está tomando a decisão dele, aleluias, você pode vir também. Você pode vir também. Isso aqui é para selar esse momento, para mostrar que Deus está aqui, que Ele está operando e salvando vidas, em nome de Jesus. Há mais alguém? Você que está desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar, você pode fazer isso agora, nesse momento tão especial. Comece hoje a trilhar uma nova vida, um novo caminho em Cristo. Há mais alguém? Em nome de Jesus? Não há mais ninguém? Nós vamos orar pela vida do Gabriel. Pela vida do Gabriel, que está tomando a decisão dele agora. Essa é a sua decisão mais importante, Gabriel. Não tenha dúvidas disso. Estenda suas mãos para cá, querido. Está se reconciliando. Aleluias. E está voltando para Cristo. Amém. Aplaudo o Senhor em nome de Jesus. Nós vamos orar por ele. Comece a orar por ele. Ele vai repetir minha oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu decido